Muito bom dia, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, dia sim, dia não. Mário no seu portão, com dicas de vendas e negociação e trabalhando a sua motivação. Vamos lá, mais um dia. Caio, seja bem-vindo. Muito bom dia, Caio. Muito bom ter você com a gente aqui. São 8 horas e 6 minutos. Hoje começamos aqui o nosso cafezinho um pouquinho mais tarde. Bom dia, Wagner. Wagner Delarina, meu parceiro, também entrando aí. Ah, sim, tô poeta. O Caio tá dizendo que gostou do meu versinho, né? Dia sim, dia não, mas no seu portão, com dicas de vendas e negociação, trabalhando a sua motivação. Olha só, não é? Olha, deu trabalho para criar esse verso. Mas muito bem, estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa conversa. Lá no nosso último encontro falávamos sobre metas, né, e alta performance. JP, seja bem-vindo, JP entrando aí. Como é que vai? Tudo bem? E eu estava dizendo, né? Hoje eu comecei aqui, olha, 5 minutos depois do nosso combinado, porque eu estava aqui num grupo de estudos, uma turma muito boa. Nós estávamos falando exatamente de uma obra incrível do grande Eliyahu Goldratt, né? Autor best-seller A Meta, e dentre vários outros. E nós estávamos discutindo exatamente o livro Corrente Crítica do Eliyahu, que fala sobre meta, gestão de projetos, né? Especialista. Bom dia, bom dia quem está entrando aqui. Cidinha, beijo para você. Cidinha, seja bem-vinda. Ângela, seja bem-vinda. JP, já dei um oi para ele. E quem está entrando aqui, porque vai nos acompanhar hoje, está de volta. Que bom. É a Estela Magdaleno. Já vou convidando ela aqui para conversar com a gente. Já aqui na nossa conversa, querida Estela, que é especialista nesse assunto, né? Um assunto, quando a gente fala, eu dizia aqui, de Estela, que hoje... Seja Bom bem-vinda, dia. Estela, muito bom dia. Bom dia. Muito bom ter você de volta com a gente aqui, né? Porque ficou muito assunto pendente para gente conversar, né? Na última vez que estivemos juntos, e nada melhor nesse momento que estamos falando sobre alta performance e metas, né, Estela? E Com certeza, muito importante isso, né? exatamente. Bom dia a todos, um prazer. Muito obrigada, Mário, pelo convite. Adoro. Até mudei o cenário, vim aqui para um Pois fundo é, tá mais lindo. cheio de flores, de plantas. Legal. Bom Hoje é dia o a todos. contrário. Eu normalmente estou lá no bosque, né? Converso com a turma. Hoje estou eu. Hoje, até o JP está me perguntando, Mário está na base hoje. Hoje eu estou falando com vocês aqui do estúdio, porque eu estou desde as 7 já. Eu estava num grupo de estudos, estava discutindo com a turma aqui, viu, Estela? Porque hoje eu entrei um pouquinho. Olha, a Marli está entrando aí. Beijo, Marli, seja bem-vinda. Marli tem uma indústria de móveis maravilhosa, vai fazer um jabá no dia do jabá, no final do mês com a gente, porque da outra vez não falamos muito, e está com a gente. Seja bem-vinda, Marli. Olha aqui, a Fer Duarte também, Wagner Delarina infalível, sempre com a gente. E eu estava dizendo, Estela, eu estou participando de alguns grupos de estudos, né? E, e hoje, logo às 7 da manhã, eu converso com uma turma de especialistas em gestão de projetos, né? O pessoal, a gente faz estudo do Eliyahu Goldratt, o autor do grande best-seller A Meta, né? Mas a gente está discutindo corrente contínua. E incrível como hoje a turma estava lá falando do primeiro capítulo desse livro, e fica a indicação de leitura para a turma, né? Como num processo, num projeto, nos desafios e, portanto, quando a gente busca alta performance, em busca das nossas metas, né, Estela? Como as pessoas
e os comportamentos interferem no projeto. Né? E eu estava, inclusive, anotando meu insight aqui, porque, de acordo com a teoria dos gargalos, sempre nós precisamos ter um pulmão frente a um gargalo, para poder lidar com esse gargalo. Né? Gabi e Fúvio entrando aqui, beijo para vocês, sejam bem-vindos. E aí, um dos gargalos que sempre vamos encontrar nos projetos, Estela, para terminar minha introdução, e eu quero ouvir mais você, né? E claro, a gente vai fazer aqui o nosso ritual de empoderamento. Sempre um dos gargalos serão os comportamentos. Estela caiu, mas já estou chamando ela de novo aqui. Então, um dos gargalos sempre vai ser o comportamento das pessoas. E eu dividi ali com os meus amigos esse insight de que parte de todo projeto, seja ele um projeto técnico, um projeto de implantação de um equipamento, um dos pulmões que nós vamos ter que implantar usando a metodologia e o repertório lá do Goldra, um dos pulmões que nós vamos ter que colocar é tempo e recurso para lidar com as competências, né, e a disposição das pessoas para aquela nova meta, aquele novo desafio. Porque provavelmente todos, frente a um novo desafio, vão passar por aquelas 4 fases que a gente sempre lembra aqui, né, Estela? Que a fase Estela já está de volta com a gente aí. Que é a fase da negação, a fase da autojustificativa, depois a fase das possibilidades, e só então da aceitação e tocar o projeto propriamente dito, né? Rose, seja bem-vinda, também está dando bom dia para a gente, turma chegando aí. Então, Estela, hoje eu quero muito, e nós queremos muito que você continue falando com a gente, né? E uma das suas especialidades é gente, mas também gestão de projetos, falando de metas e alta performance, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos lá rapidamente fazer o nosso ritual de empoderamento, que é como a gente começa o dia, né, Estelinha? Começa o dia já Com empoderados, certeza. Com energizados. energia. Então, lembrando sempre do foco, né? O foco é exatamente o projeto, exatamente onde você quer chegar, né? E para você ganhar essa alta performance, né? E para você melhor lidar com os desafios de todas as suas metas, de todos os seus projetos, né? Você vai dominar, né, e manipular positivamente sua linguagem para uma linguagem positiva, que já começamos aqui na nossa conversa, e a sua fisiologia. E a fisiologia, momento do sorrisão. Olha aqui, ó, Biancati chegando, seja bem-vinda. A Rose já estava dando bom dia, então peço para todo mundo mandar os sorrisões aqui para a Estela, né? Sorrisão para a turma, Estela. A gente pode mostrar o sorriso, né? A gente pode dar o nosso sorriso enquanto a turma manda os emojis lá. Olha, o Wagner já mandou vários sorrisões, então todo mundo mandando sorrisões. Meu querido amigo Paulo, Padre Paulo está entrando. Beijo para você, seja bem-vindo de novo. Chegou aqui na hora do nosso ritual de empoderamento. Já falamos do foco, da linguagem, estamos na fisiologia. E a turma está mandando vários corações, vários sorrisos. A Ângela mandou vários sorrisões. Nancy que está entrando já chega mandando sorrisos, Nancy. Né? E olha aqui, meu querido Padre Paulo mandou não só um sorriso, mas corações nos olhos. Beijo a todos vocês. E por fim, além dos sorrisões, né? JP mandou também, todo mundo mandando sorrisos. Vamos à nossa pose empoderada, que é quando a gente coloca a mão na cintura, todo, aí esse Estela perfeito, melhor, muito melhor que a minha, e mostra, né, o empoderamento efetivo, né? É quando a gente afirma e reafirma que está tudo bem, estou no controle, eu me amo, tá tudo bem. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Todos devidamente empoderados, sorrindo. Ótimo para começar mais E essa agradecido. quarta-feira. Estrelinha.
Namastê para você também. É Então, fantástica a rede, né? Como a troca de energia, eu acho fantástica a rede, essa troca de energia, parece que a gente recebe mesmo, né? Isso é muito olha, importante, Estela, né? eu tenho falado muito sobre essa história das energias, né? E eu tenho dito que não parece não. É exatamente isso. E às vezes, como a gente está falando de uma coisa mais quântica, uma coisa mais quase etérea, né? Então, algumas pessoas, os mais céticos, têm alguma dificuldade ou até se impõem uma restrição na crença desse tipo de coisa, mas você não precisa acreditar em coisas muito etéreas, não. É só nos lembrarmos que o que faz essa comunicação são ondas, né? Seja via fibra da sua internet, seja via o rádio da internet, ou coisa assim, mas tudo isso, né, é frente à manipulação da energia dos átomos. É assim que a gente está Sim, fazendo. E a gente jamais pode esquecer que, como todo o universo, nós também somos feitos de átomos. Então, todas as vezes que nós pensamos, que nós emitimos isso, né, Estela, que a gente acabou de fazer, energia, sim, seja ela positiva ou negativa, e que bom que agora é positiva, né, positiva. nós estamos trabalhando, né, cada insight que a gente tem, cada conexão, ou cada manutenção das conexões neurais que fazemos aqui, nós estamos produzindo um processo bioquímico que gera energia. As conexões neurais, né, é energia que conecta um neurônio com o outro. E veja, você está manipulando, né, energia dentro dos teus átomos, que formam as moléculas, que formam as células. E se você faz isso aqui, por que não acreditar que isso está interferindo, já que os átomos estão sempre se conectando? É por isso que você sente frio, você sente calor, você toma choques, não é? Por É, que é que você não acredita que você está interferindo em todo o universo? E é por isso, Stella, que assim que você se levantou aí, você emanou energia e eu recebi aqui. E todo mundo que está aqui com a gente. é Quando eu verdade. falo, olha, convide as pessoas, traga as pessoas do seu redor, que trabalha com você, que vive com você, a sua família, para essa conversa. Primeiro é para praticar a linguagem positiva, mas também para a gente fazer essa grande corrente. Não é? Eu acredito nisso, Mário. E é muito bom, né? A gente se sente acolhido, né? Frente até a essa situação da pandemia, mas essa conexão, ela vai além, né? Ela vai além, é algo que realmente é compartilhada pelo universo. Eu acredito muito nisso. E a gente tem que ter esse controle, né? Às vezes a gente está tão desesperado e tão chateado e triste, né? Muitas vezes por alguns motivos que a gente não tem controle, né? Que foge do nosso controle. Mas quando você pensa em algo positivo, automaticamente você se conecta com quem está emanando energia positiva. Eu acredito muito nisso. Perfeitamente. Olha só, que palavras maravilhosas e, portanto, emanação de energia, emanando energia positiva. Obrigado, Estela. É maravilhoso isso. Não é? E a Estela, pessoal, nos traz, olha, exemplo de força, exemplo de dedicação. E eu posso dizer, porque trabalho com essa mulher já há alguns anos, não vou falar quantos, porque começa a entregar a Não, idade, por favor, né? mas já há alguns anos, então eu sei que essa mulher entende de alta performance, né? E entende de metas, e é sobre isso que a gente vai falar. E hoje a gente tem uma meta, pegando o ganchinho aqui do que você fala, Estela, uma meta especialmente diferente, até inusitada, porque quem planejou a pandemia, né? Quem planeja, a Ninguém, gente né? sabe, né, Estela, que a gente vai perder coisas e até pessoas no caminho, né, Estela? Meu coração Sim. com o teu aí, sabendo que a gente tem passado por desafios importantes, né?
Mas quem planeja isso? A gente sabe, mas a gente não planeja. A gente sabe que, Não, olha, estamos passando por uma pandemia agora e já estamos até prevendo novas pandemias. Mas quem efetivamente coloca nos planos? A gente não coloca, né? não. E aí, como lidar, Estela, já que a gente está aqui trazendo dicas para a vida, mas, sobretudo, e também para o mundo dos negócios, como é que a gente lida com todas essas surpresas, né? Fazendo gestão de gente? Lembrando que a primeira pessoa que eu tenho que fazer gestão na minha empresa, nos meus projetos, sou eu mesmo. Fala um pouquinho disso, Estela. Você que Isso tem é. aí acumulado muita experiência com Sim, sim. gestão de pessoas. Sim, sim. Inclusive, assim, nós trabalhamos, né, Mário, com muitas empresas onde, inclusive, conduzimos todo o planejamento estratégico. E é interessante, né, porque nós atuamos tanto com empresas pequenas como grandes, que já têm um processo de planejamento estratégico muito estruturado, e isso é algo que foge de controle, né, principalmente da alta gestão. Né? Então, o que, que as empresas, o que, que as grandes empresas, as médias empresas e até as pequenas empresas, porque eu acredito que hoje as pequenas empresas também, elas têm um modelo de excelência, elas não fazem mais uma gestão, né, tão caseira, né, digamos assim. Então, ela tem os seus planos, ela tinha uma meta, ela tinha feito todo o seu planejamento, de repente aparece essa pandemia, tira tudo do eixo, né? A primeira coisa que as empresas fizeram, elas olharam para a entrada de dinheiro, né? Qual era a previsão de faturamento da empresa? E, obviamente, que quando você faz uma previsão de faturamento, você também segue o fluxo de caixa, é o famoso budget, né? Você faz, quando você tem um planejamento estratégico, você coloca as metas, você coloca quanto você vai investir, né, para você crescer e se desenvolver, porque a empresa ela tem que ter muito claro quanto ela quer crescer, como ela vai crescer e de que maneira ela vai alcançar essas metas, né? Porque você tem que estipular metas que sejam realistas, que sejam passíveis de serem atingidas. E aí a empresa começou a olhar para o seu fluxo de caixa, né? Ela começa a olhar para as suas despesas, ela sempre faz um checkpoint entre as entradas e as saídas e um plano de enxugar, né? Enxugamento. Muitas empresas, elas efetuaram cortes, né? Cortes de pessoas, realmente, pessoas que estavam ainda em fase de experiência, áreas que não estivessem diretamente ligadas ao core business da empresa, e aí ela realmente projetou um corte, né? Fez uma revisitação do seu faturamento, das suas receitas, e no primeiro momento ela demitiu. Né? As grandes empresas fizeram isso, nós, inclusive, de consultoria, nós fomos muito impactados, né? Porque o primeiro pensamento que vem do empresário é que a consultoria ela não é uma necessidade, né? Aquela quando estourou a bolha. Agora, quando na realidade, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que olhar, bom, decorrente da pandemia, quais são as minhas oportunidades? Né? Qual é o meu negócio e como eu posso, de certa forma, mobilizar o meu time e até criar produtos, né? Por exemplo, para o segmento da saúde. Né? Então, é olhar, né? Olhar bem essas questões, quais são os segmentos que estão emergindo dessa pandemia, e a empresa ela tem que ter uma capacidade muito grande de se transformar e de dar resposta rápida. E aí recai a necessidade de desenvolver liderança. Né? O líder, ele tem que ser capaz
de traduzir. É óbvio que você não vai mentir para a sua força de trabalho, você vai jogar a realidade. Eu acho que toda a força de trabalho tem que ter a consciência desse momento e que a empresa depende do esforço de cada colaborador. Aquele colaborador que está lá, até na portaria, ele pode fazer algo diferente para ajudar a empresa nesse momento. Então, somos um só. Né? Eu tive um diretor de recursos humanos, que ele era muito sábio, e ele falava que o todo, que é a empresa, ele está nas partes. Né? Então, você olha as áreas e você olha as pessoas. Né? Então, esse todo, ele tem que estar nas partes. Né? Então, o IBN Vendas, ele tem que estar dentro de cada um de nós. Né? Dentro de cada um de nós. Eu posso fazer diferença para o IBN Vendas, né? Mesmo como parceira. Então, se você trabalha, né, dentro de uma organização, você tem que achar um significado e um sentido. Né? A hora que você entender esse significado e esse sentido, você vai dar o seu melhor. Eu acredito muito nisso. Stella, olha quanta coisa bacana você traz e dica prática e objetiva. Né? Primeiro que essa última frase matadora, né, Stella? Matadora não, envivecedora. Não é? E é que existe aqui, eu vou me dar o direito a um neologismo, né? Mas é uma que traz vida, não morte, né? Deixa eu aproveitar que eu te interrompi para dar aqui, mandar um beijo aqui. A Lari acabou de entrar. Nossa querida Tatiana Bota também está com a gente aqui, nos prestigiando. Beijo, Tati. Doutora Gladys, infalível, está com a gente aqui. Beijo, Gladys. Eu me lembro quando, num curso, inclusive, quem estava ministrando era a Tatiana, e eu estava no grupo da Gladys, e a gente discutindo dos desafios por conta dos nossos perfis comportamentais, né, Stella? E aí você fala das partes, e é importantíssimo analisar essas partes, mas eu até anotei aqui a grande dica que você me traz hoje, Stella, aqui, né? Até para o nosso dia a dia, para os nossos desafios. Toda vez frente a um desafio, como as empresas, e somos, quantos empreendedores estão aqui no grupo, Fábio também entrou aqui, beijo, Fábio, seja sempre bem-vindo. Nós olharmos a cada desafio quais serão os cortes que deverão ser feitos, mas quais são as possibilidades, não é? Quais são os potenciais ganhos, quais são as portas que se abrem quando se fecha essa ou aquela outra porta, ou as janelas que se abrem, né? Para pegar aqui o dito popular, né? Quando fecha uma porta, abrem-se as janelas. Quais são as janelas que se abriram? E aí a gente fazer, e olha só, eu não quero ficar só no dito popular e no quase romantismo aqui, eu estou falando de gestão de projetos competente, fazer a gestão efetiva dos recursos frente aos desafios. Porque se não houver esses desafios, não é, Stella? Se não acontecer na vida da empresa, na vida das pessoas, nós começamos aqui nossa conversa falando dos desafios pessoais, né? Esses desafios, o que acontece? A gente entra numa estagnação. E a natureza já nos ensina, desde sempre, que tudo que estagna morre. Tudo que para, perde a razão de ser, porque não tem mais ciclo, não precisa mais. E aí tende a falência efetiva, né? E olha, aqui o Sanderson entrou. Beijo, Sanderson, seja bem-vindo sempre. E aqui a doutora Gladys está dizendo, né? Eu encontro significado e sentido para dar o seu melhor. Muito bem colocado, obrigado. Então tá aí, olha, dica da semana que a Stella traz para a gente. A cada desafio, o Mário, a cada porta inclusive, que se fecha, olha a oportunidade. Fala, Stella, perdão. Inclusive, né, eu tenho um amigo que você também conhece, ele foi diretor do Banco do Brasil, o Carlos, ele sempre falava, né, que você não pode ter a meta pela meta. Né? A meta pela meta, né, é algo assim, você vai no automático, né?
mas você tem que saber o que significa essa meta para você, É né? isso. Porque o que você colocou de estagnação, você não pode ter uma empresa adormecida, Jamais. porque a tendência do ser humano é se acomodar. O ser humano gosta da zona de conforto, né? Então, o tempo inteiro, a sua força de trabalho, desde o alto escalão até os níveis menores da operação, a sua empresa ela tem que estar a todo momento sendo provocada, questionada, e é aquilo que você falou na live anterior, que eu adorei, né? É, Para você sair da caixa, você tem que estar na caixa, né? exato. Mas olha, sobe na caixa e olha a empresa como um todo, né? Porque você é da empresa, você não é da sua área, você é a empresa, né? Então é muito importante que você provoque, faça esse exercício o tempo inteiro com a sua empresa, para que as pessoas tenham a capacidade de mobilização, de união, né? Eu tenho um cliente muito querido, que é uma empresa familiar, uma empresa muito bacana, e ele conseguiu mobilizar a sua força de trabalho e criar produtos fantásticos, né? E aí está à frente na pandemia, está conseguindo gerar um faturamento super elevado, batendo meta, né? Por quê? Porque teve a união das pessoas, né? Então, a cultura organizacional, ela é fora, ela tem que ser muito forte, as pessoas têm que estar unidas e você tem que entender qual é o seu significado e sentido do seu trabalho e que você faz a diferença. É Isso é isso. muito importante. E olha que coisa bacana você traz agora, pessoal, que a Estela nos trouxe. Você falou sobre zona de conforto. A gente começou a conversa falando as metas têm que ser factíveis e atingíveis, porque Sim, senão, né, a negação, que é aquela, a gente falou das fases, né, da negação, que é a primeira coisa, vai vir com autojustificativas muito fortes e não haverá possibilidades, porque a gente já viu que não é factível. Então, a meta, ela vira uma conversinha, né? Mas, ao mesmo tempo, você nos traz quase antagonicamente, mas não é antagônico, é complementar. Você diz que a meta, ela precisa ser desafiadora, porque você falou, sim, precisa cutucar o indivíduo, porque senão também não tem graça, né, Estela? Olha, tem claro. um dito popular que eu não gosto, porque eu amo os cachorrinhos, né? Mas o dito popular faz todo sentido quando ele considera que alguém gosta de chutar cachorro, né? Mas diz que ninguém gosta de chutar cachorro morto, porque o bicho não reage, né? Aí pega, Exatamente, quanto mais faz todo sentido. Se eu coloco uma meta exatamente. plenamente factível que não te desafia, não vai ter a menor graça. Essa é a verdade. Então, quando estabelecemos as nossas metas, veja, porque senão você cumpriu a meta, você fica na performance padrão. Não existe alta performance. Não existe a satisfação. Algumas lives anteriores, nós falamos aqui, quando começamos a falar sobre alta performance, nós falamos sobre o risco do ciclo ou do ciclo da frustração, que é quando nós recebemos o desafio. E nós devemos fomentar o ciclo da motivação, que é quando eu sou provocado, vem uma meta, e ao invés de utilizar o medo como trava, eu utilizo o medo como catapulta, né? Quer saber? Você está me desafiando? Legal, dá um friozinho na barriga, agora que eu vou pular. E quando eu salto e o frio na barriga, ele se substitui pela satisfação e a sensação do êxtase, não é? E aí a gente entra num ciclo motivacional sem fim, não é isso, Estela? Com certeza, Mário. Desafiar a força de trabalho é fundamental, né? Você tem que desafiar, mas o grande problema é que às vezes tem algumas empresas. Eu fui colocar o celular para carregar porque a minha bateria. O grande problema é que muitas empresas estabelecem metas, mas elas não mostram. Primeiro que
Num planejamento estratégico, uma empresa estruturada, ela tem um processo de planejamento estratégico, um ciclo de planejamento estratégico totalmente participativo, né? Então, as lideranças, primeiro que a empresa tem que ouvir toda a força de trabalho, né? Você cria alguns movimentos onde a força de trabalho sugere também algumas inovações, né? É muito importante. As lideranças devem assumir a sua responsabilidade enquanto líder de um determinado processo e propor, né, as melhorias que são possíveis dentro da organização e até as grandes inovações. E aí isso chega na alta direção, onde você vai estabelecer, né, as grandes metas dos grandes projetos, né? Porque o projeto, quando ele é concluído, ele se transforma em processo. Só que a empresa tem que mostrar como que essas metas podem ser alcançadas. E existem metodologias para isso. Claro. Né? Isso é muito importante. Tem empresa que não faz isso. Né? Então, é importante que cada pessoa entenda as metas, entenda que é possível alcançar a meta, né? É óbvio que exige muita dedicação, né? Esse é o desafio. Persistência, não é isso? É isso. E leve esse desafio a fundo e que no final de todo esse processo, né, ele vai ser concluído na avaliação individual de performance. Né? Então, cada indivíduo, cada colaborador, ele vai ter as suas metas individuais, é um efeito cascata. Você tem a meta da empresa, você tem a meta das áreas, né, que estão dos líderes, você tem as metas individuais. E esse resultado é que vai dar insumo para a participação nos resultados, né, que as empresas hoje praticam no mercado. Então, quando a empresa tem esse ciclo de planejamento estratégico, né, quer dizer, entrou com as ideias, tu viu as ideias, as coisas foram acontecendo, desceram em termos de KPIs e indicadores, né, e no final do ano você tem a participação nos resultados. Tem empresa que pratica 2 salários, 3 salários. Eu trabalhei numa multinacional que um líder tinha 10 salários. Né? Se você cumprisse a meta, se você superasse a meta, 15 salários. O céu é o limite. Né? Então, é muito importante que você tenha processos estruturados para definir suas metas e que você leve isso, conscientize as pessoas que todos ganham, né, dentro desse processo. Isso é muito importante. A Estela tem um trabalho lindo e ela está dividindo com a gente aqui, né? E aí, antes de concluir essa frase, deixa eu dividir. JP trouxe um insight maravilhoso aqui. Ele diz: sem mapa e sem bússola, fica difícil de encontrar o tesouro e a meta, né? E esse processo que a Estela nos traz aqui, dicas maravilhosas, né? Que é parte, inclusive, de um trabalho lindo que a Estela faz lá no Desenvolve, né, Estela? A Estela, toda vez que vai, quando nós vamos às empresas, né, enquanto consultoria, né, a primeira coisa que a Estela diz: nós precisamos identificar a cultura da empresa, identificar as pessoas, aquele pulmão de que eu falava no começo da nossa conversa aqui. Né? Ó, o projeto está claro, a gente tem que sair do ponto A ao ponto B, mas para sair do ponto A ao ponto B, cada pedacinho de cada degrau é responsabilidade de cada pessoa, que são os KPIs individuais aí, né? Mas é preciso saber como essas pessoas estarão ou se não estarão preparadas culturalmente para isso, que trabalho vai dar para que eles assumam essas metas para a gente efetivamente galgar a meta Mário. principal, né? E esse trabalho é fundamental. E eu acho que a gente pode... E é o repertório, né, Mário? Exato. É o repertório, né? Eu não acredito em liderança sem repertório, eu não acredito em vendedor sem repertório, eu não acredito em profissional sem repertório. Né? Então, por isso que é importante
todas as competências que nós trabalhamos aqui com o IBN Vendas é importante e que cada vez mais, cada um de nós como profissional, busquemos novas competências, né? Isso é muito importante, o E repertório. aí eu acho que vem uma dica importante, tá? Porque a gente sempre fala que, é claro que quando a gente fala de alta performance, né, sobretudo num contexto de vendas, de negociação, a gente acaba indo para as rotinas do trabalho da empresa. Mas isso tudo pode ser e deve ser utilizado na sua vida aí. Como assim? Cada desafio que nós encontramos na nossa vida é fundamental em entender o que está. Primeiro, fazer a primeira dica da Estela, né? Olhar as janelas que se abrem a cada porta que se fecha, que é justamente para a gente fazer essa conta, entradas e saídas, que lá na empresa Sim. nós falamos do fluxo de caixa, mas aqui na nossa vida a gente também tem o fluxo de caixa e, sobretudo, o fluxo de energia. Quanto de energia eu vou ter que dispensar para fazer isso? Quão desafiador essa nova meta que tal desafio me impõe? Depois, aquelas perguntinhas básicas, aquelas perguntinhas básicas que a gente já falou do nosso projeto, né? O que eu quero, quando eu quero, como vai acontecer, onde vai acontecer, com quem e todas essas coisas. Nós devemos, então, analisar as pessoas que estão envolvidas, sobretudo nós mesmos, que repertório novo eu vou ter que adquirir, ou que repertório, às vezes, é enormecido, eu vou ter que lançar mão para melhor lidar com essa nova meta, esse novo desafio. Sempre fundamental. E assim, gente, é muito rápido, é que a gente vai falando, são tantas coisas, parece muito complexo, né, Estela? Mas à medida que a gente vai fazendo, é automático. Né? Né, Esses Mário? dias, eu estava com um Uma desafio. outra Estela... questão. Oi, Estela. Uma outra questão também, que é muito importante, eu gosto até de compartilhar, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, é que às vezes você vai, quando você fala da cultura, né? A cultura é como as coisas acontecem dentro da empresa. Mas a maior dificuldade, né, Mário, que a gente tem encontrado é aquela dificuldade das áreas saberem trabalhar juntas, né? Geralmente é trabalhar junto, né? Então, o que acontece, né? Você tem uma área de TI, você tem a área de vendas e negócios, você tem uma área de produtos, você tem uma área de produção. Cada um tem mais competência dentro do seu core. Então, a partir do momento que você identifica um problema que a empresa tem, que está tirando a agilidade da empresa, que está gerando um custo maior da operação, porque a operação é custo, né? Quanto mais você otimizar a operação da empresa, menor é o custo, maior é a rentabilidade. Então, o maior desafio é colocar esses profissionais para se falarem, discutirem juntos, né? E juntos acharem a melhor solução, cada um assumindo a sua responsabilidade, e aí você não encontra aquela sobreposição de atividades, né? Então, criar o que a gente chama, né, Mário, de grupo de dinamização de projetos ou de processos, né? São várias áreas falando, né? Cada um na sua ótica, porque cada um sente o problema numa ótica diferente. Sim. Né? Sim, Inclusive, esse diretor de recursos humanos do Banco do Brasil, ele cita uma situação que eles fizeram uma experiência com o banco e eles mandaram um diretor para cada agência, e agências bem distantes. E eles foram meio que disfarçados, como funcionários. E aí eles conseguiram identificar e sentir os problemas que cada agência tinha, né? E quer dizer, eles olharam o banco como com o olhar de quem está ali, né, no dia a dia. Então, fazer com que esse grupo de pessoas se converse, né, e que eles sejam unidos, é um grande ganho para a empresa. Perfeito. É um grande ganho para a empresa. É isso mesmo, Estela. E esse movimento, né, de ir às bases
para entender como aquele problema que está sendo discutido lá no topo da pirâmide afeta as bases, e não adianta, o nome já diz base, né? É a base, é a sustentação da pirâmide. É Sim, fundamental, né? E quando a gente faz isso, em qualquer projeto é fundamental, né? É importante identificar cada um dos pontos críticos e aonde é que você vai. Você tem um projeto, o projeto é grandioso, é maravilhoso, vai trazer muitos ganhos, mas ele vai ficar fundamentado e sustentado em que base? Porque às vezes exatamente. é um probleminha simples que não foi resolvido e coloca todo o projeto a perder, né, Estela? Com certeza, Mário. E geralmente o problema está na intersecção, né? Porque as áreas trabalham como cadeias de valor, né? Isso. E é nessa intersecção que começa. E às vezes isso gera conflitos desnecessários, né? Porque geralmente a pessoa fica procurando culpado. Então a gente até brinca, né, Mário? Olha, vamos parar de procurar culpado e vamos discutir o problema, né? Verdade. Como que cada um é impactado, o que que juntos podemos fazer, né? E é algo tão simples. Exatamente, Estela. É assim que acontece. E sabe que tem, a gente fala, né, em vendas aqui, nos treinamentos, nos cursos de vendas, uma das coisas que eu sempre prego, e aproveitando de novo o gancho para dicas para o pessoal que está aí, que vende o seu produto, vende o seu serviço, né, os vendedores profissionais aí que nos assistem, eu sempre digo, olha, foca, ao invés de você focar no produto, as características do produto, mas foca no que o produto pode fazer para o indivíduo que você vai oferecer o produto, que muda completamente, que é o que você falou, né? Como é que o outro é impactado com isso, positivo ou negativamente? Quando você toma consciência disso, a gestão do processo, do projeto, da venda, ganha rapidamente a tal alta performance, porque agora você sabe onde é que, se você mexer naquele pontinho, ele vai, né, ele vai refletir em todos os outros. São os principais indicadores de resultados ou KPIs que a gente aqui já falou, né, Estela? Com certeza, Mário. E o vendedor também, ele tem que ser muito hábil com as áreas internas, né? Porque você vende, mas a entrega é importante, né? O prazo é importante, o cadastro do cliente é importante, a avaliação de crédito é importante, o contrato do jurídico é importante. Então, assim, o vendedor, ele tem que ter essa habilidade de mostrar o valor agregado para o cliente e mobilizar a empresa internamente para que a experiência do cliente seja perfeita, né? Sim, O cadastro, não é isso? A cobrança, a entrega é muito importante, né? E complementa e retém e fideliza o cliente. Né? Então, ele tem que ter essa capacidade de mobilização interna. Aí a gente vem de novo no grupo de dinamização de projetos. Né? Eu não, tenho que ter um bom relacionamento com o financeiro, com o jurídico, com a produção, com a expedição, não é verdade? E isso. isso é que faz no todo, porque você vende o todo, né? O produto é um todo, é o esforço do todo, E ele interfere no todo, sempre. Né? Às vezes é só uma sempre. coisinha tola. Olha o que você nos traz aqui quando você falou: ah, eu precisei colocar aqui para carregar a bateria do meu celular e tudo mais. Veja só, né? Uma questão técnica simples de um produto e de um serviço interfere, que bom que positivamente, porque não caiu o seu sinal, quer dizer que a bateria tá beleza aí, mas interfere na dinâmica da nossa conversa e dessa Com live e certeza. de tudo. E às vezes, olha, no momento do insight do indivíduo ali, se cai a bateria, ele perde. Puxa vida, quão importante foi para a Estela comprar um equipamento que fosse capaz de ser recarregado sem interromper a comunicação. Olha, uma coisinha simples lá que alguém, um dia, um vendedor, né, vendeu para a Estela, interfere no nosso papo aqui
que é o todo que a Estela se refere, não é isso, Estela? É isso mesmo. Estela, É o olha, nosso todo. nós temos aqui ainda 9 minutos, né? Como passa rápido, né, Estela? Quanta coisa Muito, para tem muito falar, para falar. A gente tem muita mas deixa, experiência para compartilhar. mas você vai voltar, vai estar comigo aqui várias vezes com todos nós. Mas deixa eu aproveitar antes de a gente entrar no finalzinho da nossa conversa, dizer para aqueles que entraram já no meio ou no finalzinho da conversa, né? A gente, olha, a Lari apareceu aqui, o Marcelo Silveira, um beijo, Marcelo, não deu tempo de dar um oi para o Marcelo, né? A Luci também, um beijo, Luci, meu amor, minha esposa. Mas para você que pegou no finalzinho ou do meio, não se esqueça, né? Esse vídeo ele vai ficar aí no IGTV, a gente está no Instagram, né? Então, no aplicativo você vai poder assistir o vídeo na íntegra ou depois também nos seguir lá no YouTube. Eu sempre coloco no dia seguinte, né? Os nossos vídeos aqui. Aqui, olha, o Guina também entrou. Um abraço, Guina, seja bem-vindo. Estava exatamente dizendo se perdeu o comecinho da conversa, depois pega no GTV ou lá no YouTube, no nosso canal, Mário Rodrigues, tracinho Venda Positiva. Vai ficar o meu papo com a Estela e com vocês aqui lá guardado. Mas é isso aí, Estela. Eu Poxa, gostei do vamos começar JP. a concluir. Mário, Vai me dizendo o que você acha que a turma não pode esquecer essa semana até o nosso próximo encontro, quando a gente fala de alta performance. olha, a primeira coisa de alta performance é realmente olhar para a meta, né? Ter foco na meta. Bom, problemas aparecem, né? Isso me afasta ou me aproxima da minha meta, né? Então é ter foco. Frase Eu acho que o mágica. foco é importante. Outra coisa, disciplina, né? Seja disciplinado, busque a sua meta. E, em terceiro, olhe para o todo. Converse com o todo. O JP fez um comentário muito bacana aí, que a Uhum. passagem de bastão é importante. Olhe para as áreas que, de certa forma, ou trazem ou alimentam o seu processo, ou você conclui o seu processo passando o bastão para outra área. Então, sempre seja muito conectado com a cadeia de valor, com tudo aquilo que pode comprometer a sua venda, né? O seu cumprimento de meta. É isso. Eu entrei aquela hora na história do vendedor, Estela, e é tanta ideia boa que a gente se perde nas ideias, é incrível, né? Eu ia falar sobre a cadeia de valor. Tem um exercício que eu gosto de fazer com os vendedores e eu sugiro para a turma que todo mundo, porque todo mundo se vende em algum momento, né? Entender a sua cadeia de valor, ou seja, aquilo que você oferece, desde a produção, a criação, a idealização daquilo, porque às vezes é um serviço, não é um produto concreto, até efetivamente o uso pelo consumidor final. Porque às vezes eu produzo uma coisa aqui, né, Estela, e eu ofereço essa coisa para um distribuidor que vai oferecer para um outro agente de venda, que vai oferecer para um outro, que vai transformar essa coisa para aí sim chegar no cliente final, usuário final. Veja o caso da bateria de que falávamos aqui. Sim, sim. Né? Um beijo para os meus amigos da Unicoba lá, clientes nossos e que nos acompanham aqui também. Eles produzem essas baterias, né? E mal às vezes, né? Claro que eles atentam, porque são todos vendedores profissionais, mas quantas vezes podem se esquecer que isso interfere, por exemplo, lá na live da Estela. E quando a gente Sim, desenha essa cadeia, que é a cadeia de valor, e a minha pergunta fundamental para você aí é, nessa cadeia, faz o desenho mesmo, vai lá, coloca uma bolinha, aqui é produzido, uma bolinha, aqui é distribuído, aqui é vendido, aqui é utilizado. E você vai fazendo as conexões de cada um desses pontos, onde destas conexões você cria valor. Onde você pode gerar valor. Às vezes um argumento, às vezes uma forma de atender e explicar para o cliente como melhor utilizar o seu produto ou serviço pode gerar mais valor. É aí que você vai diferenciar o seu produto e é aí que você vai ter alta performance na sua vida. É na cadeia de valor, justamente gerando valor. Né, Estela? exatamente. Impactando o cliente, né? Porque às vezes a ausência do seu produto
vai impactar o cliente. Então, e isso é uma dor que o cliente tem. Ele não quer sentir essa dor, não é, Mário? Né? Então, é importante você falar como eu impacto o meu cliente e como a ausência do meu produto ou da minha solução impacta e pode comprometer o cliente, né? E até comprometer o emprego do meu cliente, né? Isso é interessante, né? Porque todo mundo tem medo de perder emprego. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Como eu posso impactar o meu cliente? Perfeito, Mário. Gostei. É isso aí. Olha, e aqui, ó, a Estelinha, Fúvio, nosso querido Fúvio, um beijo para você, Fúvio, está dizendo aqui, infalível, está sempre com a gente aqui também, e está mandando aqui uma observação boa demais a contribuição da Estela, foco, disciplina e visão do todo. Obrigado, Fúvio. É isso Obrigada, aí. Fúvio. E o JP está Obrigada. dizendo, convida a Estela mais vezes, foi top, mas a Estela recebeu o convite, a Estela já faz parte da casa. Olha, A Estela, aliás, além de parceira aqui também do IBN Vendas, né? Tá com a gente, é isso, consultora aqui, né? E tá sempre com a gente. Vai voltar, sim, senhor. Pode se contar Deus com isso, quiser. JP. Bom, Estela, 3 minutinhos, suas últimas palavras para os nossos queridos aqui. Bom, pessoal, muito obrigada. O que o Mário colocou, né? Sugiram temas de interesse de vocês, né? A gente está aberto, né? E o Mário aí é meu vizinho, inclusive, né? De porta em porta aí, ele fica, né? Batendo no teu portão, ele vai lá, a gente mora em frente praticamente, né? É isso E a mesmo, gente com certeza vai literalmente. preparar uma live que atenda à sua necessidade. O que você precisa? Como é que nós podemos impactar você, né? A sua empresa? Fala, né? E aí a gente vamos preparar com o maior carinho. É Maravilha. isso, Mário. Já tem uma Boa semana solicitação para do você. JP, convida mais a Estela, já está mais do que intimada, né? Agora eu quero saber o que vocês querem ouvir a gente falando aqui, o que vocês querem que a Estela traga, porque olha, é uma sumidade, tem muita coisa. Vocês não fazem ideia do que essa mulher ainda vai trazer para a gente, mas manda sugestões, manda solicitações, estou aguardando. Pode mandar aqui, pode mandar no WhatsApp que eu mando sempre para você lá, né, convidando você e lembrando que a gente tem um encontro aqui, porque dia sim, dia não, Mário no seu portão, com dicas de vendas, negociação, muita motivação. Fábio, um beijo para você, está dizendo aqui, parabéns, cumprindo a meta e trazendo os profissionais de pontas para nós, claro. Só gente boa, eu sou muito agraciado com gente demais, como minha querida Estela. Estela, obrigado por estar com a gente de novo. Obrigada a A vocês. é tua, você sabe disso. Os Muita portões aqui gratidão. estão sempre abertos, não precisa nem bater palma, vai entrando, né? Então, já já você vai voltar com a gente de novo. Um beijo a todos que nos acompanham. Doutora Gladys, obrigado. Estela, foi um prazer ouvi-lo. Obrigado, doutora Ai, Estela. muito obrigada, muito obrigada. Gratidão. Lá de Michigan, mandando um oi para a gente aqui. Estejamos sempre juntos. Um beijo para vocês, porque dia sim, dia não. Mário no seu portão. Valeu, gente. Valeu, Estela. Um beijo.